você que está me assistindo de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do mundo, manda sua pergunta sobre cirurgia plástica. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o doutor Luiz Vana, que é cirurgião plástico, e vai falar conosco especificamente sobre blefaroplastia. É isso, doutor? Tudo bem? bom, Boa tarde. Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é meu. Por favor, fique à vontade. Isso lá, cirurgia das pálpebras, o nome médico é blefaroplastia. É uma cirurgia muito comum, que a gente faz tanto pela parte estética quanto pela parte funcional. A pálpebra, muitas vezes, quanta gente a gente conhece que fala que a pálpebra incomoda, principalmente com a idade, né? Por vários motivos, até pode incomodar para enxergar, não só a questão estética, doutor? Sim, com a idade, a tendência é aumentar um pouco a flacidez e aumenta o volume das pálpebras superiores, e com isso você diminui o campo visual, principalmente na lateralidade. E quando isso acontece, a pessoa tem a necessidade de fazer essa cirurgia da pálpebra, não só pela estética, mas justamente para melhorar o campo visual, principalmente aquelas pessoas que dirigem ainda. Então é até perigoso se a pessoa tá com esse déficit de campo visual e não fizer a cirurgia plástica. Agora, doutor, conta pra gente, as pessoas procuram mais por conta dessa questão ou a questão estética, falando a respeito das pálpebras, também incomoda muito? Olha, tudo incomoda. A grande vantagem é que quando tem um déficit funcional, o plano de saúde dá cobertura para essa cirurgia. Então isso às vezes facilita aquela pessoa que quer também já ficar mais bonita e às vezes não está com o recurso necessário para fazer a cirurgia, e com o plano de saúde pagando todas as despesas devido a ser um problema de déficit visual, acaba facilitando para aquela pessoa. Então é uma conjuntura. A cirurgia de pálpebra é cirurgia em torno de 50, 60 minutos. É uma cirurgia simples, digamos assim. Bem simples. A pálpebra superior ainda é mais simples do que a pálpebra inferior. A pálpebra superior é uma cirurgia muito simples mesmo. É uma cirurgia que você consegue fazer até com anestesia local pura, simplesmente no consultório. Já a pálpebra inferior é uma cirurgia mais delicada. Porque a pálpebra... Aqui embaixo também é pálpebra? Também é pálpebra. Onde a gente reclama da olheira, é isso? Isso. A gente tem a pálpebra superior e a inferior. Qual que é a diferença? Geralmente a pálpebra superior é mais excesso de pele. Então é uma cirurgia mais superficial. Perfeito. Já a pálpebra inferior, a pálpebra de baixo, é mais bolsa de gordura que dá essas olheiras. As pessoas reclamam das bolsas, né? Isso. E só que a bolsa de gordura, ela é mais profunda. Então, você fazer ela só com anestesia local não é tão bom, porque causa um certo incômodo ao paciente. Então, geralmente, quando tem a necessidade de fazer a pálpebra inferior também, aí geralmente a gente faz no ambiente hospitalar para o paciente ter uma sedação e não sentir dor. Pode fazer as duas ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo que eu digo, é na mesma cirurgia? É comum fazer. Doutor, dá outra pergunta. A gente sabe que o Brasil está liderando rankings em cirurgia plástica. E a minha pergunta é, dá para fazer mais de uma cirurgia? É lógico, aqui a gente está falando de pálpebra inferior e superior, que é muito próxima. Mas dá para aproveitar, eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa que tem um desvio de septo vai ter que fazer lá a cirurgia para poder respirar melhor e tudo mais. Ela pode aproveitar e mexer já no nariz, fazer ali implante de silicone que ela queria. Dá para fazer isso, doutor? Dá sim, já, que é muito comum. Inclusive é muito comum também você associar uma cirurgia por alguma patologia, tipo a mulher precisa tirar o útero porque ela está com mioma. E na mesma cirurgia ela já aproveita e já faz a plástica do abdômen. Como a pessoa tem que fazer a cirurgia para respirar melhor, que é a cirurgia do septo, dos cornetos, e já aproveita e já deixa o nariz mais bonito também. Então isso realmente é muito comum, associar uma cirurgia funcional com uma cirurgia estética. Daqui a pouco eu vou fazer mais perguntas sobre as cirurgias estéticas, mas voltando à cirurgia de pálpebra, eu fico agora com uma dúvida muito grande sobre o pós-cirúrgico, porque principalmente essa pálpebra superior, óbvio, a gente mexe o tempo inteiro. Como é que funciona depois da cirurgia, doutor? A cirurgia de pálpebra superior, pelo fato dela ser mais superficial, é uma recuperação mais tranquila. Às vezes fica um pouco roxo, mas ela não fica tão roxo quanto a pálpebra inferior. É mexido porque é uma pele bem fininha, a impressão que a gente tem quando a gente passa a mão, maquia e tudo mais. Ela é fininha mesmo? Ela é fininha. É assim, na pálpebra superior nós temos 3 bolsas de gordura. Na pálpebra inferior nós temos 2 bolsas de gordura. Não, desculpa, na pálpebra superior nós temos 2 bolsas e na pálpebra inferior temos 3 bolsas. Só que a bolsa que mais chama atenção geralmente é a de baixo. Então,
Quando tem que tirar a bolsa na pálpebra superior, é uma cirurgia menor, menos agressiva. E justamente acaba sendo mais superficial, mais o excesso de pele, que a paciente reclama ou que já está prejudicando o déficit visual, ela não está conseguindo enxergar direito na lateralidade, ou simplesmente a mulher reclama muito que a hora que ela vai fazer a maquiagem, acaba borrando e isso acaba incomodando. Então a gente já indica essa cirurgia. Doutor, uma coisa que o senhor está falando que é muito interessante é que eu sou apresentadora, mas eu amo me maquiar pessoas também. Hoje, graças a Deus, eu tenho as nossas maquiadoras aqui, a Mai, que me arruma. Mas muitas vezes eu já me maquiei e maquiei amigas para um evento, para alguma coisa que nós vamos fazer, um casamento. E quando eu vou maquiar uma pessoa mais madura, principalmente na parte dos olhos, me chama muito a atenção. Porque a diferença, o senhor falou da maquiagem, para correr uma sombra, porque eu tenho muita prática para fazer em mim, o básico, né? Não para fazer aqueles olhos incríveis que a minha maquiadora faz, mas o básico eu faço. Eu lembro que um dia eu falei para uma pessoa, deixa que eu faço das minhas amigas. E era uma pessoa com um pouco mais de idade. Nem tanta idade, viu, gente? Um pouco mais de 40 anos. Quando eu fui fazer, eu percebi que movimentava diferente a sombra, o delineador. Então eu acho que essa deve ser a queixa das mulheres e para mim 40 anos ainda é muito jovem. E já começou a aparecer uma diferença. Mas é geralmente a idade que a gente já começa a operar mesmo. É isso mesmo, então, né? É comum e realmente as mulheres reclamam muito disso mesmo. Na hora que vai fazer a maquiagem, não fica do jeito que ficava alguns anos atrás. E pelo fato de ser uma cirurgia muito pequena, muito simples e de rápida recuperação, então a pessoa acaba realizando essa cirurgia. E o benefício é bastante grande, porque a primeira coisa que você olha para uma pessoa realmente são os olhos. Claro. Então, uma pessoa que está com a pálpebra mais caída, ela às vezes aparenta uma idade muito acima da que ela realmente tem. Doutora, eu fico imaginando, se a pessoa consegue juntar de uma maneira funcional e até consegue uma cobertura do convênio, é excelente, porque ela vai unir o útil ao agradável, né? Sim, e isso é muito comum. E geralmente na cirurgia da pálpebra, o que a gente adiciona muito são preenchimentos de gordura, tanto nesse sulco nasogeniano, como também nos lábios. Porque a tendência com a idade são os lábios irem murchando. E o lábio murcho dá sinal de senilidade, dá sinal de envelhecimento. Da mesma maneira que o lábio cheio, igual o seu, dá sinal do quê? De jovialidade. Então... Ai, que bom que dá sinal de jovialidade. Eu tô com 30, hein, gente? Vamos ver quando chegar nos 40. Não, mas é verdade. A boca preenchida, ela dá sinal de jovialidade. Então, no momento que a pessoa vai envelhecendo, aquela que já tinha um lábio um pouquinho menor, ela vai envelhecendo, o lábio vai murchando e isso dá um aspecto de maior envelhecimento do que ela é. E é verdade, a gente presta atenção que sempre que a gente vai relacionar um idoso, a gente sabe que as pessoas têm mudado justamente por conta das possibilidades hoje. Mas geralmente o idoso tem aquela boca mais murchinha mesmo, até meio pra dentro, não é, doutor? Sim, e isso dá um aspecto de envelhecimento. Entendi. E no momento, e também é uma coisa muito simples também que você faz até em consultório, que é justamente o preenchimento com gordura. Então, geralmente, quando a pessoa vai fazer uma cirurgia de pálpebra, você já faz a pálpebra, já coloca uma gordurinha no lábio, já coloca uma gordurinha no sulco. Tira de onde essa gordurinha? Às vezes você tira do braço, você tira da barriga, você tira de qualquer lugar que tiver a gordura ali para tirar. Um lugar que é muito comum tirar é do próprio braço. Doutor, eu fiquei aqui com uma curiosidade. A gente fala tanto sobre os preenchimentos com ácido hialurônico para resolver esses problemas, até mesmo das bolsinhas que incomodam, principalmente do suco nasogeniano, para não falar errado, a gente fala bigode chinês muitas vezes, né? E, enfim, outros lugares do rosto onde isso nos incomoda, como a boca e assim por diante. Então, uma alternativa definitiva, porque o ácido hialurônico, assim como quando a gente faz o botox para alguma área do rosto, às vezes a mulherada faz até demais, né, gente? A gente sabe que tem um prazo de validade. Eu nunca fiz aplicação de ácido hialurônico, mas sei que tem um prazo de validade porque eu já entrevistei vários médicos. A gente tem a alternativa de fazer isso fixo, é isso? O que acontece é o seguinte, no momento que você coloca a gordura, ela vai ter uma certa absorção. Então, geralmente, você tem uma captação de 50% a 70% daquela gordura que você coloca, ou seja, de 30% a 50% você perde, mas a gordura que você colocar, ela fica para a vida toda. Ela não vai sair mais, né? E qual que é a vantagem? O preenchimento com a gordura, ele acaba ficando mais barato, porque a gordura é de graça. E ele é o barato que é melhor, ele não é só barato e é pior, não, ele é barato e é melhor. Ele não dá rejeição, ele é para a vida toda, ele é mais uniforme, ele não empelota. Então, assim, o preenchimento com gordura, realmente, ele é muito, muito bom. Quando que eu indico o ácido hialurônico? Quando a quantidade é muito pequena. Então, se você vai colocar só 1 ml, então vamos colocar ácido hialurônico, não compensa tirar a gordura. Agora, quando você vai preencher o bigode chinês, o suco nasogeniano, que precisa de uma quantidade grande, precisa, às vezes, 2, 3 ml de cada lado, precisa mais de 2, 3 ml para
preencher a boca, aí com o ácido hialurônico acaba encarecendo muito o custo. E apesar também que o ácido hialurônico tem uma durabilidade de 4 a 5 anos. Então, nesse aspecto, já compensa você fazer com a própria gordura. Eu achei muito interessante, doutor. Nunca tinha falado sobre isso aqui no nosso programa. A gente sempre fala da alternativa do ácido hialurônico. Então, de repente, uma pessoa muito jovem que queira fazer, que tenha pouco, pode fazer o ácido hialurônico. Mas dependendo da necessidade, e eu fico imaginando, eu nunca apliquei, gostaria, já falei várias vezes para os nossos telespectadores, mas ainda não tenho coragem, gostaria de fazer aqui. Mas eu fico imaginando, depois que você fez e o resultado foi ótimo, você vai querer ficar refazendo, né? Então, se você coloca a gordura, você fica tranquilo por mais tempo, né? Sim, e a gordura, pelo fato de ser sua mesmo, então as reações são bem menores do que com o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um excelente produto, é um produto que eu indico e que eu faço. Agora, dependendo do caso, a gordura ainda é melhor. Eu gostaria de te perguntar, e que eu acho muito importante a gente falar, doutor, eu já entrevistei vários médicos, dermatologistas que falam da utilização do ácido hialurônico e da mínima porcentagem de rejeição, mas entre tantas mulheres que eu conheci uma que teve rejeição. E ela disse que quando ela voltou, o médico dela falou: isso nunca me aconteceu, mas é uma possibilidade, né? Ela teve, acho que, uma alergia, alguma coisa assim, doutor. Geralmente, o que acontece, provavelmente essa pessoa não foi a primeira vez que ela fez preenchimento. Ela já devia ter feito algum outro preenchimento. Tem alguns preenchimentos que dão reação cruzada com o ácido hialurônico. Tem uma série deles. Diferentes, é isso? Então, vamos supor, uma pessoa que já fez um certo preenchimento, de um certo tipo, se você fizer o ácido hialurônico naquela pessoa, pode dar uma reação cruzada e dar essa alergia. Geralmente, a pessoa que nunca fez ácido hialurônico, dificilmente ela vai ter essa alergia. Isso geralmente é alergia principalmente cruzada com polimetilmetacrilato, que é o PMMA, que era aquele silicone que se faziam preenchimentos antes. Por que se usava muito o PMMA? Porque ele é muito barato. Enquanto uma ampola de ácido hialurônico para o médico custa em torno de R$500, R$600, o ml do PMMA custa em torno de R$40. Olha a diferença. Então a diferença é muito grande. De 500, pensando que o médico ele ainda tem que repassar, tem o custo do trabalho dele, enfim. Então uma ampola de ácido hialurônico que vem 1 ml, o profissional vai te cobrar pelo menos R$1.000. Então, e muita gente não é só 1 ml que precisa, né? Justamente, né? Às vezes a gente faz 8, 9, 10 ml de gordura. Então, nesses casos, é bem melhor a gordura. Fantástico, doutor. Gostei muito dessa ideia. Aqui embaixo também pode colocar gordura. Nessa região da pálpebra inferior, eu não indico a gordura. E como é que funciona a cirurgia? Não é isso. Às vezes você pode pôr o ácido hialurônico. Nessa região, a gordura empelota. É a única região na pálpebra inferior que eu não indico colocar gordura. Perfeito. No restante todo do rosto, a gordura dá um resultado muito bom. Doutor, já que a gente está falando sobre pálpebra, uma das principais reclamações de nós, mulheres, é a olheira. A olheira incomoda muito. Pode ser por conta de um problema vascular, a gente sabe disso, mas pode ser justamente pelo problema da profundidade. É importante ao médico, porque às vezes a gente acha que a causa é uma e a outra, né? Às vezes o que acontece, nós temos 3 bolsas de gordura na pálpebra inferior. E às vezes essa bolsa hernia. O que é a bolsa herniar? A bolsa, ela abre e vem para fora. E essa herniação dessa bolsa de gordura aumenta de forma assim muito grande a olheira. Então, por isso que muitas das vezes você fazendo a cirurgia da pálpebra melhora a olheira também. Já resolve esse problema? Resolve bastante. Doutor, tem uma idade para fazer esse tipo de cirurgia? Não tem. Ou é a necessidade do porque corpo, o que acontece? Tem muitas pessoas jovens que aí não tem indicação de fazer a pálpebra superior e tem indicação de fazer a pálpebra de baixo. Ela nem tem excesso de pele, ela tem, às vezes, pessoas com 20 anos, tem a pele super jovial e tem uma enorme bolsa de gordura. Nesses casos, a gente nem corta por fora da pele, a gente faz a cirurgia por dentro da mucosa. A gente simplesmente retira a bolsa de gordura, não faz nem corte por fora na pele. Quando a pessoa é jovem e só tem a bolsa de gordura. Muito legal, doutor. Então não tem idade para operar não, o que tem indicação. Se tem indicação e está incomodando, você pode ser operada. Doutor, quando o corte é por fora, como é que funciona a cicatriz? Tanto na pálpebra superior quanto na inferior? Na pálpebra superior, a gente coloca sempre no sulco palpebral. Na pálpebra inferior, a gente coloca bem rente aos cílios. Então também fica uma cicatriz muito imperceptível. No caso das mulheres, depois pode pôr o lápis, passar maquiagem normal, não tem problema? Pode, perfeitamente, não tem problema algum. Que geralmente a gente passa lápis, acho que não dá nem pra ver a cicatriz, né, doutora? Não dá pra ver. Praticamente imperceptível, a né? cicatrização da pálpebra é uma das melhores cicatrizes que
que tem no nosso organismo. É uma das cicatrizes que menos aparece. Às vezes chega paciente que eu já operei a pálpebra e eu fico procurando a cicatriz que é difícil de ver, dependendo do tipo de pele. Agora, doutor, quanto tempo de recuperação? Fico imaginando, principalmente na parte de baixo, se fica roxo por muito tempo, a pessoa pode voltar a trabalhar depois de quanto tempo? Geralmente eu indico fazer em uma sexta-feira ou numa quinta-feira, e na segunda-feira a pessoa já está apta ao trabalho. O fato de ficar roxo vai depender muito da coloração da pele da pessoa. A pessoa mais morena fica menos roxa, a pessoa mais branquinha fica mais roxa. Se você encostar em mim e soltar, eu já fico roxo. É verdade. Mas o roxo não atrapalha, porque se você faz a maquiagem, você esconde o rosto. Então é tranquilo. Então, você pode usar um óculos escuro também. Pode voltar à vida ativa? Geralmente é 3 dias. Perfeito. Então dá pra fazer ali, pega um feriado prolongado, dá pra fazer e voltar, sei lá, na terça. Geralmente marca numa sexta-feira à tarde e na segunda ela já está trabalhando. Perfeito, doutor. Atrapalha a visão? Assim, no momento, vamos supor, a pessoa vai fazer a pálpebra superior. Se ela vai dirigindo com o próprio carro e quer voltar dirigindo, eu não recomendo. Que apesar da cirurgia ser pequena, como vai mexer na região dos olhos, aquilo pode embaçar um pouco a vista, pode inchar um pouco. Aí eu aconselho ela ir de táxi ou alguém levá-la e buscá-la. Mas 12 horas, 20 horas depois, ela já está dirigindo normalmente sem problema algum. Só pra gente entender, doutor, depois desses 3 dias ela já pode usar maquiagem ou até no dia seguinte, se ela quiser, ela pode? Até no outro dia, mas eu não recomendo já usar maquiagem no outro dia, esperar pelo menos 48 horas. O que é muito importante usar também nas primeiras 48 horas é usar bolsa de gelo e deixar a cabeça mais elevada. Porque se você deita na horizontal total, aumenta o seu refluxo sanguíneo e acaba inchando mais os olhos. Então, o que ajuda muito na recuperação? Deixar a cabeceira mais elevada e usar a bolsa de gelo. Isso realmente ajuda muito. Resultado final a gente vê depois de quanto tempo, doutor? O resultado final mesmo, na pálpebra, em torno de uns 4, 5 meses. Mas com 15 dias, você já tem aquele resultado com 80%. É rápido até, né? É bem rápido, sim. Doutor, eu quero passar a falar sobre vários tipos de cirurgia. Eu sei que você está mandando a sua pergunta, se ainda não mandou, manda lá na nossa fanpage, facebook.com/Jaqueline Stefano, vai lá em inbox, deixa a sua pergunta que o doutor Luiz já esclarece. Eu vou voltar daqui a pouco no próximo bloco fazendo as suas perguntas, a gente vai abrir para ligação também. Mas, doutor, eu queria entender sobre Brasil e cirurgia plástica. A gente fala sobre a crise econômica /política, eu sempre falo assim, que a gente vive, os problemas da população de um modo geral, mas a gente teve a Beauty Fair e eles disseram que o resultado foi melhor até do que o do ano passado. Quando a gente fala do mercado da beleza, ele pode ter crescido menos, mas ele não retardou seu crescimento. E cirurgia plástica, como é que o Brasil tem reagido? Olha, essa crise afetou todo mundo. Todos os setores, inclusive a cirurgia plástica. E foi a primeira vez que afetou a cirurgia plástica reparadora. Não foi só a estética que diminuiu. Realmente a população sentiu muito essa crise, mas desde quando que eu comecei minha formação, meu professor falava: aprenda reparadora que você sempre vai ter emprego. Aprenda reparadora porque não vai ter estética para todo mundo. Só que dessa vez caiu 30% o volume da reparadora. Uau. Por quê? Porque as pessoas perderam emprego, perderam o convênio, e aquelas pessoas que teriam direito à cirurgia por uma queimadura, por um acidente, pelo fato de perder o convênio, ela acabou não podendo operar. Então a crise foi tamanha que até mesmo a cirurgia plástica reparadora foi afetada dessa vez. Porque a gente sempre fala que o Brasil lidera ranking em cirurgia plástica. Continuamos liderando, doutor? Sim, o Brasil, em termos de cirurgia plástica, só perde para os Estados Unidos porque em tudo eles são realmente campeões. O volume da cirurgia plástica ainda é muito grande. Mas 30% é muita coisa, né? Não, e na reparadora, não é só na estética. Não é aquela de, não gostei, não tô gostando disso, vou arrumar. Não, é aquela, eu tive um acidente, um problema aconteceu e eu preciso fazer, né? Então, uma queimadura, alguma coisa aparente, a gente está falando de algo, um desvio de septo, algo que o convênio cobriria, como se fosse uma doença, digamos assim, né, doutor? Só que a crise foi tamanha que muita gente tinha um convênio porque tinha um emprego. Exatamente. Aí perdeu o convênio. Acabou perdendo, justamente. Né? E outra coisa, às vezes a pessoa não tinha o convênio do emprego, mas com o salário que recebia, pagava o convênio e foi perdendo poder aquisitivo. Então foi a primeira vez que realmente diminuiu o volume da reparadora. Agora já está melhorando, mas realmente a gente passou um ano que diminuiu muito o volume da cirurgia plástica. Não que diminuiu de não ter, ainda continuamos operando bastante, mas como eu volto a dizer, foi a primeira vez que eu vi diminuir na
reparadora. Foi significativo, né, doutor? Foi significativo. E isso aí é um espelho realmente do que aconteceu no nosso país nesse último ano. E das crises, a gente ouviu falar até da dificuldade de alguns hospitais para se manterem, né? Porque há um repasse, né, do seu convênio, da instituição que você paga, para os hospitais, e muitas foram descredenciando de vários hospitais, enfim. N situações aconteceram no último ano, né, doutor? Aconteceu em todas as áreas. Em toda a área da medicina, diminuiu o volume. E outra coisa que aconteceu também, aquele paciente que tinha uma reparadora para ser realizada, só que não é urgência. O que acontece? Ele ficou com tanto medo de perder o emprego que ele está esperando as férias para operar. Uhum. Então, aconteceu isso também. Aquele paciente, mas não foi 30% de perda de emprego, não. Só que o pessoal ficou com tanto medo de perder o emprego que quem tem que fazer uma cirurgia está esperando as férias. Mesmo se for uma semaninha, a pessoa fala, não, é só uma semaninha, eu prefiro esperar para fazer na semaninha das minhas férias, Medo de perder o emprego. E isso aí realmente aconteceu nesse último ano. É verdade, doutor. Eu queria perguntar sobre qual que é a cirurgia que a gente mais faz? É mama aqui no Brasil? Ou mama e lipo. Tá. Mama e lipo. O lipo eu acho que acaba liderando a mama. É que a mama tem muita prótese, tem vários tipos de cirurgia de mama. Tem a cirurgia que é só colocar uma prótese, tem a cirurgia que é só uma redução, tem a cirurgia que você monta e põe a prótese, tem a paciente que teve um câncer, perdeu a mama, você reconstrói a mama. Então, realmente, a lipo, a aspiração e a cirurgia de mama são as campeões de cirurgia. Vamos falar então um pouquinho de lipo primeiro, doutor? Vamos, porque eu quero aqui aproveitar para esclarecer todas as nossas dúvidas. Qual é a indicação para a lipoaspiração? Porque eu também já emendo essa pergunta para saber se os mais cheinhos, as mais cheinhas, aqueles que estão gordinhos, podem fazer uma lipo e resolver seus problemas. Na verdade, tudo é um complemento. A lipoaspiração resolve a gordura que você pega. No momento que você engorda num geral, você engorda no rosto, você engorda por dentro da barriga. Então, isso aí a lipoaspiração não vai resolver. A lipoaspiração resolve aquela gordura que você pega. Então, você não precisa estar no peso ideal para fazer uma lipoaspiração, mas você também não pode estar muito obesa. Então, às vezes acontece, vamos supor uma pessoa, o peso ideal dela é 70 quilos e ela está pesando 100 quilos. O que eu recomendo? Olha, é muito peso. Vamos chegar pelo menos no 90, você já elimina 10 quilos, essa pessoa vai com 90 quilos para a cirurgia, você consegue numa pessoa de 90 quilos com segurança tirar em torno de 6 litros de gordura. Uau. Que isso a pessoa já vem para 84 quilos, aí se ela emagrece mais 5 quilos, ela já vem para 79, e é a somatória da boa alimentação, fazer ginástica e fazer a cirurgia de contorno corporal. Uma coisa soma com a outra. Doutor, eu queria entender um pouco mais sobre gordura. Os meus telespectadores perguntam muito, sabem, eu não tenho problema, eu falo sobre isso mesmo. O meu nutrólogo esteve aqui recentemente. Eu, no último ano, perdi aí cerca de quase 10 quilos, me cuidando, acompanhamento com o nutrólogo, um pouquinho de exercício físico. Só que me surpreende o quanto de gordura a gente tem, porque não tenho nenhum tipo de distúrbio dismórfico, nem nada disso não, mas a gente, conforme a gente começa a perder peso, a gente começa a eliminar quanta gordura estava ali, e você olha e fala, nossa, ainda ficou uma barriguinha aqui, ainda fica um pneu ali. Eu acho interessante, a gente comendo de maneira errada, a gente junta muita gordura no corpo mesmo, né, doutor? Além de juntar toda essa gordura, qual que é o principal intuito da lipoaspiração? É você fazer a modelagem corporal. A lipoaspiração não é só tirar a gordura, é você, às vezes, só remodelar a gordura. Às vezes eu tiro 2 litros de gordura e desses 2 litros que eu tirei, eu volto para paciente 1 litro de gordura. Até porque a beleza é relativa, mas nem sempre muito magro é bom, né, doutor? Não, nem muito magro não é questão, né? Muito magro envelhece. E a grande vantagem da lipoescultura, você tira, por exemplo, uma gordura que está na barriga e traz ela para a região glútea. Então, aquela gordura que está incomodando no abdômen já está faltando na região glútea. Então, o grande segredo da lipoaspiração é o contorno corporal. Então, tem gordura que só sai se você emagrecer. Tem gordura localizada que só vai solucionar se você fizer a lipoescultura, se você fizer um contorno corporal daquela gordura. Agora, doutor, qual que é a diferença dos resultados de abdominoplastia e a lipoescultura? Lipoaspiração de modo geral. grande, assim, hoje, dificilmente a gente faz só a abdominoplastia. Geralmente a gente já faz o lipoabdômen. Por quê? A gordura é você diminuir a camada de gordura. Quando você faz abdominoplastia, o que é? Geralmente aquela pessoa que já teve filho, que já teve o quê? A flacidez muscular. Na gestação você abre a musculatura do abdômen.
Então, o que acontece? Você abre a musculatura do abdômen e, além do excesso de gordura, você também tem um excesso de pele. Então, nessa paciente, o que você indica? Você indica amarrar essa musculatura para jogar essa barriga para dentro. Você afina a camada de gordura e ainda tira o excesso de pele. Então, a dermolipectomia, nem sempre você pode só fazer a lipoaspiração. Naquela pessoa que tem o excesso de pele, que tem a abertura muscular, você tem que geralmente associar a lipoaspiração com a retirada da pele, que é a dermolipectomia abdominal. E você, ouvindo o doutor falar, eu até fico com vontade de fazer, porque dá a impressão que vai resolver, e a gente sabe que vai resolver muitos dos nossos problemas. Mas eu sigo para a próxima pergunta, que é: adianta fazer tudo isso e voltar a comer muito, não fazer nenhum exercício físico? Até que ponto pode se perder uma lipo, ou enfim, essa junção, esse trabalho que o médico faz, doutor? Então, na verdade, assim, tudo vai do exagero. Você pode ter duas pessoas com 1,70 m pesando 70 kg. Uma pessoa está com um corpo super bonito e a outra com um corpo feio. Verdade. Então, assim, a cirurgia plástica, ela vai modelar o seu corpo. A distribuição vai ficar correta, é isso? Você vai estar... Então, vamos supor, a pessoa operou, está super bem e engorda 10 kg. Ela fazer outra cirurgia plástica não vai resolver. O que vai resolver vai ser ela eliminar esses 10 quilos. Da mesma maneira, a pessoa era gorda e emagreceu 20 quilos. Às vezes não adianta ela querer emagrecer mais 10, que não vai resolver. Aí ela já tem que fazer a cirurgia plástica. Uma acaba sendo um complemento da outra. Você não perde a cirurgia plástica. Você operou, tá bem, engordou, é só emagrecer que volta igual você estava após a cirurgia plástica. Doutor, é verdade que até mesmo pensando nesse tipo de cirurgia, tá? Lipo, abdominoplastia, homens reagem melhor do que mulheres? É verdade isso? Não, o que acontece é que as mulheres têm mais o que fazer. Então, é mais ou menos assim: eu vou ter filho, minha mama vai ceder, minha barriga vai abrir a musculatura, ela já se programa de levantar a mama, colocar uma prótese e corrigir a barriga que foi afetada com a gestação. Nos homens, as cirurgias acabam sendo mais retardadas. Por quê? Porque geralmente... Ele não tem esse engorda e emagrece que a mulher tem por causa da gestação, por exemplo, né, doutor? E outra coisa, o que a gente passou a ver nos últimos anos? Com o cuidado maior, com a alimentação e com a academia, houve uma relação inversa. O homem começou a olhar no espelho e começou a perceber que ele estava com um corpo de 30 anos e com um rosto de 60. Então, essa hora ele fala: nossa, meu rosto está muito velho pro corpo que eu cuido. Então, ele vai lá e faz uma plástica de rosto. Então, isso está acontecendo muito. Então, o homem acaba cuidando mais do rosto, porque o corpo dele, digamos assim, se ele se cuidar, demora mais para estragar. Justamente. E a mulher, por N motivos, um deles é gestação / amamentação, acaba tendo que fazer essa cirurgia no corpo antes. Perfeitamente. Agora, doutor, para a mulher que quer fazer algum tipo de cirurgia no corpo, né, como essas que a gente falou, mas ainda não teve filhos, é melhor esperar, ou dependendo de quanto tempo ela quer esperar, compensa fazer? Não precisa esperar, até porque hoje, pela própria formação acadêmica que a mulher hoje tem, pela própria ambição de trabalho, a mulher hoje acaba tendo filho mais tarde do que se tinha 20 anos atrás. Então, hoje é comum a mulher ter o primeiro filho com 35 anos. Antigamente, tinha-se o primeiro filho com 20 anos. Então, por isso que não tem essa justificativa. É que, na maioria das vezes, quando ela ainda não tem filho, ela precisa de cirurgias diferentes do que aquela mulher que já teve filho. Eu vou daqui a pouco perguntar sobre as próteses nas mamas e perguntar também sobre quem já tem prótese e acaba engravidando, ou porque planejou, ou porque não planejou, se atrapalha para amamentar, que eu sei que é uma outra dúvida das mulheres, e várias outras perguntas. Doutor, fica à vontade, daqui a pouquinho a gente volta a bater papo sobre cirurgia, tá bom? Obrigado, Jaque. E a gente vai seguir falando sobre saúde, E agora a gente volta a bater papo com as suas perguntas. Eu tô recebendo aqui o doutor Luiz Vana, que é cirurgião plástico, e tá falando com a gente sobre vários tipos de cirurgia. A gente começou falando sobre cirurgia de pálpebra e chegaram algumas perguntas, inclusive, sobre elas, doutor. A Ellen Passos, ela diz que ela tem os olhos muito fundos e isso a incomoda muito, principalmente quando ela faz maquiagem. Qual seria a melhor opção para ela? É lógico que precisaria de uma consulta, mas assim, só pode só dar uma instrução? Precisa ver o quanto é fundo esse olho dela, se é o olho mesmo que é muito para dentro, se ela tem uma falta de gordura na região do olho, aí realmente teria que examinar. Mas para tudo tem solução.
Gente, eu achei que a gente tinha muito tempo, doutor, mas não tem não. Deixa eu fazer aqui algumas perguntas importantes. A Vilma Dávila, ela quer saber se abdominoplastia a gente perde depois que engorda. O senhor já tinha respondido, mas só para confirmar para ela. Não perde não. Inclusive tem casos de pacientes que eu operei, aquela paciente que pesava 80 quilos, eu operei o abdômen, aí essa paciente chegou a engordar 30 quilos, foi para 110, 120 quilos, fez a cirurgia bariátrica, emagreceu 40 quilos e não precisou mexer no abdômen. Por quê? Porque já tinha realizado a abdominoplastia. Tipo um negócio que fica reto, entendeu, gente? É muito bacana o efeito, né, doutor? É, isso sim. Pra gente finalizar, a Sandra Meri diz que o filho dela tem suspeita de sopro no coração e ele precisa operar o desvio de septo. Se tem algum problema, geralmente eu acho que vale isso para quem tem qualquer tipo de dúvida. O médico cirurgião já pede uma série de exames, não? Além de pedir os exames, se dá qualquer alteração nos exames, a gente pede também uma avaliação com o cardiologista. Então, o cardiologista é a pessoa mais bem informada para dizer se ele está apto ao procedimento ou se vai ter que fazer algum tratamento para depois ser submetido ao procedimento cirúrgico. Gente, infelizmente eu vou ter que encerrar, mas eu agradeço o Léo, a Adriana, a Doris que mandaram um recado aqui pra gente. Obrigada a todos os elogios que vocês estão fazendo aqui ao nosso programa. Várias perguntas ainda seguem falando sobre esse tipo de cirurgia, mas eu acho que a gente já esclareceu a maioria das dúvidas. Doutor, eu vou ter que te convidar para voltar. É um prazer, Jaque. Os espectadores não ficarem bravos, mas eu tentei pegar as perguntas que eram mais comuns a todos. Doutor, para a gente finalizar, vale lembrar a importância da conversa do médico com o paciente, porque às vezes a pessoa pensa que uma coisa é necessária e na verdade é outra, né? Isso acontece muito. E tem muito aquilo da pessoa, às vezes, se enxergar diferente do que ela é. Aquela pessoa que já está bonita, que já está magra, que já fez uma lipoaspiração e ela ainda não se enxerga do jeito que ela gostaria de ser enxergada. Aí tem que ter muito cuidado do médico para, às vezes, não colocar essa pessoa em risco. É aquela pessoa que não tem a indicação cirúrgica e ela está mais com algum problema psicológico e ela quer a cirurgia plástica como uma fuga. Então, o profissional tem que tomar muito cuidado com esse tipo de paciente. Então, procura o médico, conversa e escute, ouça o que o seu médico está falando, né? Isso é super importante. Doutor, mais uma vez, obrigada. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Quem quiser entrar em contato, o telefone 0 operadora 11 3559-8702 e o site www.institutovana.com.br com W esse Vana, né? Isso. www.institutovana.com.br tem W e 2 N's, facinho de você achar. Entrando no site você vai ter várias informações. Uma ótima tarde, então, doutor. Obrigada. Obrigado, Jaque. Um prazer muito grande. Prazer é sempre nosso. Eu vou para um break, daqui a pouco eu tô de volta com o Vivi Corinthians, nos ensinando.